noite, queridos. Boa noite para vocês que estão em casa, no nosso culto online também. Muito bom estarmos aqui essa noite para louvarmos ao nome do Senhor mais uma vez. Muito obrigado pela tua presença. Deixe o seu coração aberto para tudo que o Senhor quer proporcionar e falar com cada um de vocês. Vamos já nos colocar de pé para orarmos, agradecendo ao Senhor pelo dia. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado com as nossas casas. Continue, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos dando aquilo que necessitamos todos os dias, ó Pai. Muito obrigado por estarmos aqui essa noite, pelo dia de hoje, e o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor nos conduziu até aqui. Que possamos estar com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, para provar tudo que o Senhor tem para nos oferecer essa noite, ó Pai. Faça-se presente em nosso meio, ó Pai. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado conosco. Esteja com cada um de nós, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos fazer uma leitura bíblica em Salmos 128, de 1 ao 6. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Vamos repetir o primeiro. Então, com toda certeza de que quem anda nos caminhos do Senhor e que o teme será próspero, a sua casa será próspera, os seus filhos serão prósperos. Então, com toda certeza, vamos declarar que quem é feliz, quem teme ao Senhor. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Amém. Os irmãos podem estar assentados. E essa semana nós tivemos uma galera aí que fez aniversário. O Irlan não está, né? Cidinho também não está. Oramos pelo Cidinho semana passada, mas o aniversário dele foi essa semana. Também foi aniversário da Maria Alice, da Alê, está lá atrás, né? E do Mateus, da Mary também. Mas vamos estar, a Maria Alice está lá atrás. Vamos estar orando por esses irmãos também. E eu queria perguntar, tem alguém que fez aniversário de casamento durante essa semana, para que possamos estar orando por vocês? Não? Então, vamos nos colocar de pé de novo e estar orando esses aniversariantes. Que Deus possa estar cuidando e os abençoando em todo o tempo. Senhor, ainda na tua presença, Pai, quero colocar em tuas mãos, Senhor, a vida do Irlan, que o Senhor possa continuar abençoando, Pai, com mais um ano de vida, que o Senhor possa estar cuidando da vida dele, da casa dele, dando a ele tudo o que ele necessita, Senhor, guardando e livrando ele de todo o mal, Pai. Quero colocar também em tuas mãos, Senhor, a vida do Cidinho, como o seu servo trabalha na tua casa, Pai, que o Senhor também possa continuar abençoando a casa dele, a família dele, dando a eles todo o teu cuidado sobre a vida deles, Pai. Que ele continue sendo bênção na tua casa, Pai, e em nosso meio, Senhor. Muito obrigado pela vida dele. Quero também colocar em tuas mãos, ó Pai, a vida da Maria Alice, Senhor, que ainda tão pequena, já te ama de todo o coração, gosta de estar na tua casa, Pai, gosta de cantar louvores em teu nome, Senhor. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, cuidando do coração dela,
nesse novo tempo, nesse novo projeto que eles estão vivendo, que o Senhor possa estar conduzindo tudo, ó Pai, conduzindo a Alessandra, a Maria Alice, que o Senhor as proteja, ó Pai, e que seja um tempo de renovo e de cuidado do Senhor para elas, ó Pai. Esteja com elas, Senhor, aonde elas estiverem, Deus. Que elas possam continuar sendo bênçãos, como elas são em nossa igreja, por onde elas passarem, ó Pai. Muito obrigado pela vida delas, Senhor. Quero também te agradecer, ó Pai, pela vida do Mateus, que completou mais um ano de vida. Que o Senhor possa estar guardando ele, ó Pai, aonde ele estiver, ó Pai. Que ele possa continuar crescendo, ó Pai, em sabedoria com o Senhor e amando ao Senhor de todo o coração. Muito obrigado pela vida deles, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, agradecida por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Gostaria agora de chamar os surdos.
sky is cold and lonely, and your heart is filled with fear, I will never leave you, nor forsake you. Know that I am with you. You will never be Essa é a certeza de que, em todos os momentos das nossas vidas, Jesus está conosco. Mesmo ainda a palavra do Senhor diz que no nosso ventre, no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Antes de formar-nos, Ele já nos conhecíamos. Então, em todos os momentos, o Senhor está conosco. E eu quero falar agora sobre dízimos e as ofertas. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Queridos, dízimo para nós não é um peso. Nós estamos devolvendo ao Senhor tudo aquilo que todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Todo o cuidado que Ele tem conosco. Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, dê de todo o coração. Nossa mesa está ali atrás. Então, se você trouxe seu dízimo e a sua oferta, esteja à vontade para estar depositando ali atrás. Vamos ficar de pé para adorar o nosso Deus. Do nome de Jesus, arcanjos nos prostrai, arcanjos nos prostrai, o Filho do glorioso
obrigado, Pai, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que aqueles momentos em que nós pensamos estarmos sozinhos, é Tu que nos seguraste nos braços e caminhaste conosco, como foi aqui, Senhor Deus, esse tão nobre teatro que nós tivemos com nossos irmãos surdos. E, Senhor Deus, temos a certeza de que Tu és um Deus presente em nossas vidas, aqueles que nos abençoa, que nos galardoa todos os dias, mesmo que não sejamos merecedores. Obrigado, Senhor Deus, pela porta de emprego que cada um de nós temos, pelo pão de cada dia em nossa mesa, pelas nossas finanças, Senhor Deus, que tem estado em ordem. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde que Tu tem nos dado ao Seu povo. Obrigado, Senhor Deus, por todo o cuidado que Tu tem tido conosco. Continue aqui, Senhor Deus, se sinta à vontade no nosso meio. Eu Te glorifico, porque Tu és o nosso Deus, emocionado na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus, que é tão maravilhoso e que está conosco, como vimos no teatro aqui, em todos os momentos das nossas vidas. E Ele é um Deus tão grande, tão imenso, tão autossuficiente. Não precisava de mim nem de você para nada. E apesar de toda a sua glória, apesar de ter criado essa terra, ter criado a mim e a você, Ele se importa. Ele se importa como está teu coração. Ele se importa como está as nossas vidas. Como a Lili disse aqui, Ele já nos conhecia desde o ventre dos nossos pais. E desde esse momento Ele andava conosco, Ele caminhava conosco. Então separe esse momento, faça dessa canção a sua oração nessa noite. E que ela seja uma oração de gratidão a Deus. Por quem Ele é na tua vida. Pelo amor que Ele derrama todos os dias em nossas vidas. Vamos adorar Ele dizendo que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar Dessa glória que tem, Ele se importa. Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Vamos mais uma vez dizer que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande
Jesus, como é bom poder falar que Tu és tremendo, Deus. Como é bom poder saber que somos Seus filhos, Deus. E que podemos contar contigo sempre, Deus. Mesmo apesar das nossas falhas, mesmo apesar dos nossos tombos, nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Por isso, nessa noite, nós queremos dizer que Tu és maravilhoso e digno de glória. Digno de glória. Adore a Ele. Louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a Ti, não, não há. Não há outro igual a Ti. Digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não, não há. Você pode adorar Ele, só a igreja. Outro igual a Não existe Deus igual a Ti, Senhor. Tu és grande, Deus. maravilhas fazes Tu. Obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Igual a Ti, Não, não há, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Senhor Deus Pai, Te agradecemos, Deus, porque nesta noite aqui, ó Pai, estamos te louvando, Te adorando, Senhor. Continue, ó Pai, abençoando este culto, Senhor Deus. Abençoa, ó Pai, tudo, Senhor Deus, que será realizado aqui, ó Pai. Continue nos abençoando, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.
Bom, a música que eu irei cantar, eu cantei há 15 dias atrás. E quem souber cantar, fica à vontade para cantar comigo. Planos que mudam, sonhos tão irreais, um coração tão ferido, caminha meio perdido, sem rumo na estrada. A vida lhe ensinou coisas tão duras. Viver sozinho é bem melhor. Não confiar em amigos, trancado ele vive. Mas um dia ele encontrou alguém diferente. Mudou sua mente, mudou pra sempre seu coração. Tratou suas feridas, deu sentido à vida. Só há um Deus que faz um homem renascer. Só há um Deus que transforma. Só há um Deus que liberta. Jesus, Rei dos Reis. Planos que mudam, sonhos tão irreais, um coração tão ferido, caminha meio perdido, sem rumo na estrada. A vida lhe ensinou coisas tão duras. Viver sozinho é bem melhor. Não confiar em amigos, trancado ele vive. Mas um dia ele encontrou alguém diferente. Mudou sua mente, mudou pra sempre seu coração. Tratou suas feridas, deu sentido à vida. Só há um Deus que faz um homem renascer. Só há um Deus que transforma. Só há um Deus que liberta. Jesus, Rei dos Reis. Mas um dia ele encontrou alguém diferente. Mudou sua mente, mudou pra sempre seu coração. Tratou suas feridas, deu sentido à vida. Só um Deus que faz um homem renascer.
Jesus, Rei dos Reis. Só há um Deus que transforma. Só há um Deus que transforma. Jesus, Rei dos Reis. Amém. Como é bom louvarmos ao Senhor, na verdade, e afirmarmos essa verdade. Cristo é o Deus que nos liberta, nos transforma, nos cura e nos possibilita experimentar a cada dia da sua presença, do seu cuidado. E como é bom ter essa certeza, saber que Ele não nos abandona, saber que Ele caminha conosco, saber que em cada circunstância das nossas vidas, Ele está ao nosso lado, comigo e com você, conduzindo as nossas histórias, nos pegando pela mão e levando as nossas vidas numa direção segura, ainda que haja uma tempestade do lado de fora. Essa é a verdadeira mensagem de esperança do Evangelho para mim e para você nessa noite. Amém? Queridos, como é bom nós louvarmos ao Senhor, como é bom sentir a Sua presença. E como é bom nós podermos meditar na sua palavra. Eu quero, nessa noite, convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, versículos de 14 a 27, texto que meditaremos na noite de hoje, Marcos, capítulo 9, versos de 14 a 27. E então nós leremos esse texto e meditaremos sobre ele na noite de hoje. Durante todo esse mês de setembro, nós temos pensado e meditado, com base no Setembro Amarelo, sobre Jesus e o sofrimento. E hoje eu quero olhar para o sofrimento junto com você de uma família, de um lar, de um pai e um filho, mais especificamente relatado aqui por Marcos, mas também relatado por Mateus e Lucas. E junto com você perceber como que Jesus entra na vida dessas pessoas, cura, salva, transforma e liberta, se fazendo presente na vida deles. Marcos, capítulo 9, a partir dos versos de número 14, diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, e o levantou, e ele ficou em pé. Pai querido, ó Deus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. E queremos, ó Pai, nessa noite pedir que o Senhor fale ao nosso coração.
aplicando, ó Deus, a Tua palavra ao nosso coração, trazendo sobre nós a Sua vontade nessa noite. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, quero olhar com você para esse texto. Esse texto, ele é uma história que os evangelhos nos trazem. Uma história bastante interessante, onde há uma cura, uma libertação. E Marcos vai narrar essa história a partir de uma perspectiva bastante interessante, aonde o coração desse texto está no diálogo entre Pai e Jesus. Versos 21 e 22 são o coração desse texto. Quando Jesus pega o menino e faz uma pergunta ao pai bastante interessante. Jesus olha para aquele menino e Jesus, em todos os espíritos que Jesus expulsou, esse é o único que Jesus faz uma pergunta pontual. A pergunta de Jesus é: há quanto tempo ele está assim? Jesus olha para aquele pai e ele olha para aquele menino, ele olha para aquela circunstância e faz uma pergunta. E é interessante que essa pergunta de Jesus, das muitas perguntas retóricas que Jesus faz, não era porque Jesus não tinha a resposta. Jesus não faz perguntas das quais ele não tem a resposta. Jesus faz essa pergunta justamente para que ele pudesse trazer sobre a circunstância as evidências, trazer à tona aquilo que estava no mais profundo do coração daquele pai, daquela família, para que ele pudesse trazer de fato a cura ali. É assim que Jesus trata com as nossas dores. É assim que Jesus lida com as nossas circunstâncias. Às vezes o Senhor nos faz perguntas que são confrontativas, perguntas que exigem de nós respostas, mas essas respostas trazem à tona coisas que estão no mais profundo do âmago do nosso ser. E colocando sob a superfície, então Jesus traz a cura e a libertação. Jesus sabia, Jesus conhecia, Jesus era Deus. Ele não precisava perguntar. Ele, na verdade, não precisava saber há quanto tempo, mas ele olha para o pai daquele menino e ele se compadece, e então ele faz uma pergunta: há quanto tempo ele está assim? Eu fico imaginando, quando pensava nesse texto, pensava nessa pergunta, Jesus olhando para mim e para você, diante de tantas coisas que carregamos em nosso coração, diante de tantas coisas que carregamos como fardos, como peso, diante de tanto sofrimento que nós temos vivido, tantas dores que temos carregado, se o Senhor Jesus hoje fizesse para mim e para você essa pergunta: há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo você está amargurado? Há quanto tempo você vive angustiado? Há quanto tempo você vive traumatizado? Há quanto tempo você vive sem liberar perdão? Há quanto tempo você está vivendo preso em uma história, em um enredo? Há quanto tempo você está assim? Qual seria a resposta? Eu precisei parar e meditar nesse texto e olhar para o meu coração, para dentro da minha alma, para dentro da minha história, e refletir sobre as coisas que me fazem ser e estar em circunstâncias que causam sofrimento. É interessante que o sofrimento daquele menino, ele se estabelece em uma grande crise ministerial. O pai traz o menino para os apóstolos, os discípulos de Jesus, e uma grande crise quando Jesus chega, Jesus está voltando. E chegando ali, Jesus encontra uma crise. Qual era a crise? Havia um espírito que os discípulos não haviam conseguido expulsar. Tinha uma crise estabelecida, e a crise tinha dois lados: os mestres da lei e os discípulos. Mas o fato era o seguinte: quem estava sofrendo não havia encontrado solução. Quem estava sofrendo não havia encontrado nos discípulos resposta, uma grande confusão estabelecida, e Jesus olha para aquela confusão e então exclama: olha, vocês são muito incrédulos, vocês são muito difíceis, até quando eu vou ter que suportar vocês? Mas quando Jesus olha para o centro daquela crise, ele percebe um pai, ele percebe um menino, ele percebe uma alma que estava sofrendo. Jesus, amados, olha além das crises. Jesus olha além da realidade estabelecida pela circunstância. Jesus olha para aquilo que está no mais profundo do nosso ser.
Nós, como seres humanos, nós temos uma capacidade de visão muito limitada. Naturalmente, nós olhamos as crises como sendo o centro do nosso universo momentâneo. Então, nós achamos que a nossa circunstância atual é, de fato, a nossa realidade. E, de fato, ela é, porque nós vivemos de momento em momento. Mas o fato é que Jesus não olha para aquela crise ministerial estabelecida. Ele olha para o centro dela. Havia ali discípulos que não haviam entendido ainda a urgência ministerial. Havia ali mestres da lei que estavam, na verdade, competindo sobre quem tinha razão. Mas no centro daquela crise havia um pai, um filho, alguém que estava preso nas garras do pecado, nas garras do diabo, alguém que precisava ser curado, alguém que precisava ser liberto, e é nesse ponto que Jesus olha. Jesus nos convida para olhar além das circunstâncias, porque algumas crises que se estabelecem na nossa vida, elas são fruto de pontos mais profundos do nosso ser. Queridos, há coisas que nós criamos, realidades que nós experimentamos, que são criadas por nós mesmos, porque nós não temos coragem de admitir aquilo que carregamos dentro de nós. Quantas pessoas traumatizadas com tantas coisas descontam a sua dor na compulsão pela compra e vivem a crise do endividamento. Quantas pessoas, pela necessidade do prazer, buscam satisfação na comida ou satisfação em prazeres como bebida, drogas, sexo, e vivem escravas de práticas que trazem danos ao seu corpo. Quantas pessoas, amados, feridas por dores, por mágoas, por tristezas, perdem o sono, perdem a paz e se tornam escravas de medicamentos, da automedicação. Não estou falando de quem precisa de um medicamento por ter uma doença psicossomática, mas estou falando daquele que se torna escravo de um medicamento porque não quer enfrentar a realidade do seu coração. Jesus quer olhar para a realidade do nosso coração, realidade essa que nós tentamos fugir, realidade essa que nós tentamos maquiar. E não é incomum no ministério de Jesus ele fazer perguntas. E essa pergunta tinha uma finalidade: manifestar a graça sobrenatural de Jesus, o poder sobrenatural de Deus, estabelecer a bênção de Deus na nossa vida, na vida desse pai. Por isso, nessa noite, eu quero fazer, assim como Jesus fez a esse pai, essa pergunta para você, para que você olhe para o seu coração. Há quanto tempo há coisas no seu coração estão desse jeito? Há quanto tempo há lugares no seu coração, cantos escuros, aonde a luz de Cristo não tem brilhado? Há quanto tempo há na sua mente uma tempestade estabelecida? Há quanto tempo você não experimenta dias ensolarados de paz e tranquilidade? Queridos, essa pergunta não é para te entristecer ou te confrontar ou humilhar, porque não foi para isso que Jesus perguntou. A pergunta tinha uma finalidade. Ela era um convite para que a graça de Deus pudesse trazer e se restabelecer na vida daquela família. Queridos, Jesus não está procurando culpados. Jesus não estava procurando desculpas, mas ele estava clareando as coisas para que ele pudesse identificar com profundidade aquilo que de fato estava acontecendo. Nós precisamos aprender a identificar com profundidade as coisas que se estabelecem em nosso coração. Nós precisamos aprender a olhar com profundidade para aquilo que carregamos dentro de nós e a colocar isso diante do Senhor. Sabe por quê? Nós estamos acostumados a viver em uma sociedade da falsa aparência, a uma sociedade da perfeição projetada. Então todos nós projetamos uma imagem que é holográfica, uma imagem que não representa a realidade de quem somos.
Cada um de vocês pensou numa roupa, se arrumou para estar aqui nessa noite, pensou em uma preparação. As irmãs pensaram mais, os irmãos pensaram menos. As irmãs pensaram no cabelo, no brinco, no cordão, no anel, né? Em toda aquela parte. Os irmãos pegaram lá a primeira parte, a primeira peça de roupa que veio na mente, botou no corpo e está bom. Mas cada um de nós pensou de alguma maneira. Mas isso não reflete quem somos. Isso reflete a imagem que projetamos. Existem coisas que estão dentro de nós que a nossa imagem não projeta. Existem coisas que nós carregamos que quem está do nosso lado não conhece. Existem coisas que estão dentro de nós que o nosso sorriso, a nossa boa fala, o nosso semblante tranquilo não revelam para quem não conhece o nosso coração. E é para essas coisas que Jesus nessa noite quer olhar com você. É para esse sofrimento que ninguém conhece que o Senhor Jesus deseja olhar. É para a dor que carregamos que o Senhor quer olhar. E eu quero listar com você, à luz desse texto, 3 grandes causas que precisamos olhar, que aprisionam o nosso coração. A primeira coisa que precisamos responder é há quanto tempo andamos presos nas correntes da escravidão. No verso 16 e 17, até o verso 18, o texto fala de um menino que está escravo. E ele fala de um menino que está escravo de um espírito imundo, um espírito maligno. E olha só o que esse espírito faz com esse menino. Jesus chega no verso 16 e faz assim: por que vocês estão discutindo? E aí um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Mais do que isso, onde quer que o espírito apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Mateus e Lucas relatam que esse espírito joga o menino no fogo, joga na água. O espírito tenta marcar aquele menino, tenta matar aquele menino, impede que aquele menino falasse. Havia sobre aquele menino correntes que o tornavam escravos de uma força da qual ele não controlava. Talvez você possa dizer aqui: pastor, mas eu não tenho nenhum demônio tomando conta do meu coração. Mas existem correntes que tomam o nosso coração. Tudo aquilo que nos impede de viver livremente, amados, são correntes que nos escravizam. Tudo aquilo que se torna um vício na nossa vida são correntes que nos escravizam. Tudo aquilo que nós dependemos para viver feliz se torna uma escravidão. Então você pode ser escravo de outra pessoa, você pode ser um escravo emocional de pessoas, você pode ser escravo de roupas de marca, você pode ser escravo do dinheiro, você pode ser escravo da bebida, você pode ser escravo do sexo, você pode ser escravo das drogas, você pode ser escravo até mesmo, amados, das redes sociais. Há pessoas que estão se matando para encontrar e alcançar uma curtida, um like, e essa é a realidade do nosso mundo. Há correntes que escravizam pessoas no nosso tempo. E elas só escravizam porque o nosso coração está aprisionado. Elas só escravizam porque nós não conseguimos viver sem elas. Queridos, nós precisamos olhar para as nossas vidas, para as nossas histórias e perceber quais são as correntes que estamos amarrados. Pode ser que sejamos escravos da tradição. Quantos membros de igreja são escravos da tradição, apegados a um tradicionalismo vazio e se esquecem do Deus a quem servimos? A tradição não é ruim, mas o tradicionalismo sim. Nós não podemos ser mais apegados ao banco do que ao Senhor. Nós não podemos ser mais apegados à liturgia do que a Cristo. Nós precisamos nos libertar daquilo que escraviza o nosso coração. E precisamos olhar na nossa história se há de fato coisas que têm nos escravizado.
Pastor, se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz. Você está sendo escravo. Pastor, se eu não tomar a minha bebida nessa semana, eu não consigo viver feliz. É uma escravidão. Se eu não fumar o meu cigarro, eu não vou ser feliz. É uma escravidão. Pastor, se eu não tiver 100 reais na minha carteira, eu não consigo viver em paz na minha casa. É uma escravidão. Viver livre da escravidão, amados, é saber que mesmo não tendo R$1 na nossa carteira, o Senhor providenciará tudo o que necessitamos. Mas já parou para perceber que o dia que você não tem nem R$1 no bolso, porque tem dia que a gente não tem nenhum, parece que nós estamos com uma corrente no pescoço, carregando aquela bola de ferro, igual naqueles desenhos de antigamente? Parece que o mundo acabou. Vivemos como aqueles personagens de desenho que carregam uma nuvem de tempestade na cabeça. Queridos, nós não precisamos viver escravos de circunstâncias. Nós não precisamos viver escravos de crise. Há pessoas que não conseguem viver livres, felizes, se não estiverem no meio de uma confusão, de uma crise. Está tudo bem, a pessoa não está feliz. Já viram pessoas assim? Tem gente que se tiver tudo bem, ela arruma um problema com alguém porque ela não está feliz. Se está tudo fluindo bem, ela arruma uma briga. Porque se não tiver uma confusão, não tiver uma guerra, ela não consegue ser feliz. Sabe por quê? Porque o coração dela não está resolvido. Aquilo que está dentro do nosso coração não está livre. Então ela não consegue se ver livre da corrente, da paz, da felicidade. Ela se vê presa à escravidão da guerra e da confusão. Há pessoas que estão presas. São reféns de prisões inclusive emocionais. Amados, quando a nossa força humana não é suficiente para vencer as amarras do pecado, nós precisamos, como esse pai, entender que só Jesus tem poder para nos libertar do pecado, da escravidão e de todas as correntes que nos cercam. João 8,36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. E essa é a grande notícia. Se há correntes que entristecem o nosso coração, se há correntes que nos aprisionam, coisas, amados, que parecem fáceis de resolver na mente, mas quando nós começamos a lidar, elas parecem barreiras intransponíveis. Se isso existe na sua vida, e cada um de nós tem uma área que não gostamos de mexer porque achamos que é impossível vencer, eu quero te dar uma grande notícia. Cristo Jesus tem poder para arrebentar e te libertar de todas as correntes que te escravizam. Cristo Jesus tem poder para nos tornar livres, plenamente livres, liberando o nosso coração e não permitindo que haja nenhuma corrente escravizando a mim e a você. A segunda coisa que eu quero pensar com você é que a pergunta de Jesus, há quanto tempo você está assim, nos faz libertos, nos permite nos libertar de uma segunda prisão. A segunda prisão é a prisão da vergonha. A vergonha de um passado. E é interessante que nos versos 21 e 22 do texto, Jesus faz a pergunta central do texto: há quanto tempo ele está assim? E o pai responde: desde a infância. E aí você imagina o seguinte: numa cultura onde a convivência comunitária era muito importante, imagina uma criança que tem um espírito que a impede de falar, era uma criança muda. Então, para aquela cultura, aquela criança era uma criança que era amaldiçoada por Deus, então ela já era vista como uma criança que não era abençoada, ela tinha um espírito. Ela ficava possuída, ela tinha crises epiléticas por conta da sua possessão. Esse espírito maligno jogava ela no fogo. Nós estamos falando de uma criança. Esse espírito maligno jogava ela na água, a família tinha que tomar conta. Então havia uma história, aquela criança cresceu. Com certeza, aquela criança não era uma criança das mais sociáveis.
Com certeza aquela criança não era uma criança das melhores relacionadas, não devia ter os melhores amigos. Com certeza ela era uma daquelas crianças que quando chegava, as mães pegavam o filhinho, botavam aqui debaixo do braço e falavam assim, não vai com aquele menino ali não, deixa ele para lá, vem cá, fica aqui, senta aqui. Já pararam para pensar na dor daquela família? Na vergonha daquela família? Alguns comentaristas dizem que aquele menino possuía marcas, porque era muito comum em Israel que o povo construísse fogueiras para poder se esquentar do frio. E então, com certeza, uma vez que ele era jogado, lançado no fogo, ele se queimava, então ele devia ter muitas marcas, devia estar bastante marcado, bastante lesionado, bastante transfigurado. Então ele era marcado, era alguém marcado por uma vergonha, por uma história. A família daquele menino estava marcado por uma constituição, por uma marca, por um estigma estabelecido na sua vida por conta de uma história. Amados, com certeza naquela história ninguém queria estar perto daquele menino. Mas quanto de nós vivemos estigmatizados por conta de um erro pontual no passado? Quantos de nós desistimos, abandonamos sonhos, projetos, por causa de uma fala atravessada que recebemos e nunca mais tentamos? Quantos de nós vive fugindo de sonhos, de vontades, porque estão presos à vergonha de um dia terem falhado, terem errado no passado? Meu irmão, Cristo nos liberta, e quando Cristo nos liberta, nós não precisamos mais viver escravos de um passado, porque Ele nos dá a possibilidade de viver uma nova vida. Mas nós vivemos presos ao passado. Nosso teatro hoje aqui mostrou um Jesus muito bonito, tirando foto, mas você pararam para perceber na beleza do que foi mostrado aqui? Nos momentos bons e nos momentos maus, Jesus estava ao lado do personagem. Ele não viu, mas Cristo, depois, no final da sua vida, o toma pela mão. A sua história é rebobinada e ele percebe o quanto Cristo estava ao seu lado. Sabe, queridos, Cristo tem nos chamado para olhar para frente e nós estamos vivendo presos a uma questão do passado. Quantas pessoas acham que não são capazes de fazer alguma coisa porque um dia tentaram e não deu certo? Quantas pessoas desistiram de fazer faculdade porque tiveram um problema e tiveram que trancar e nunca mais voltaram? Quantas pessoas desistiram de um negócio porque tentaram uma vez e deu errado? Quantas pessoas nem tentaram porque um dia foram contar do seu sonho para alguém? E tem gente, amados, que é especialista em sepultar sonhos. Existem pessoas que são coveiros de sonhos. Você vai contar seu sonho para ele e diz assim: ih, tenta não. O fulano tentou, não deu certo. O fulano tentou, não deu certo. Eu já tentei algo parecido, deu errado. Não vai não, porque se todo mundo tentou, não conseguiu, por que você vai tentar? Quando ele fala isso, você fala assim: muito obrigado pelo seu conselho, está repreendido no nome de Jesus, dá licença que eu vou para o próximo. Porque tem gente que está presa à sua infelicidade. Sabe, amados, às vezes nós erramos no passado. Tropeçamos e caímos porque todos nós pecamos. E aí nós não conseguimos mais levantar a cabeça porque vivemos uma vida com a marca de um pecado do passado. Se eu pequei, me arrependi, me converti do meu mau caminho, em Cristo eu sou nova criatura, eu posso reerguer a minha cabeça e começar de novo. Nós não podemos viver com marcas do passado. Nós não precisamos mais viver presos na vergonha do passado. E sabe que coisa interessante? Jesus não fica nos chamando para olhar o nosso passado toda hora. Quem faz questão de contar o nosso passado para nos envergonhar é o diabo. Porque ele que é o acusador. É ele que fala assim: mas você, logo você,
Você que já fez isso, você que já viveu assim, você que já falou isso, você que já andou desse jeito, você que já fez isso. Sim, mas Cristo nos dá uma nova possibilidade. Imagina esse pai que chega diante de Jesus, Jesus fala assim, isso daí está acontecendo há quanto tempo? Ah, Jesus, olha, é desde que ele nasceu, mas eu não sei o que eu faço mais. Não, Jesus fala o seguinte, é desde que ele é a infância. E isso tem acontecido. E aí agora no verso 22 ele diz assim, muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele pai diz o seguinte, olha, eu não tenho mais o que fazer. Nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes as nossas lutas, as lutas que tivemos no passado, as lutas que enfrentamos, elas precisam se tornar lições e nunca prisões. Porque o deserto, ele é parte do processo da nossa vida. Nós somos seres processuais. Então nós precisamos aprender a caminhar em processos. Tempestades, desertos, lutas, fazem parte do processo de conquista. Mas nós não podemos tornar as tempestades, o deserto, as lutas em prisões. Eles são transições. Momentos onde o Senhor nos coloca no forno, na forja, para moldar o nosso coração em direção a um outro lugar, a uma outra circunstância, a uma outra situação. Eles não definem quem somos, eles fazem parte da nossa transformação, do molde que Deus usa para trabalhar conosco. O problema é quando nós nos vemos presos a um erro do passado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não é um erro, você não é fruto de um erro do passado. Hoje você pode começar tudo de novo e fazer tudo diferente, porque Cristo tem poder para te dar a possibilidade de fazer um novo começo. Você não precisa viver preso no passado. Essa é uma verdade que o Evangelho nos ensina. Porque nós vivemos em uma sociedade que aprendeu a criticar, mas a crítica pela crítica. E a crítica não tem feito da nossa sociedade melhor, muito pelo contrário, a crítica só tem nos feito viver presos na nossa vergonha. Nós somos os nossos piores críticos. E nós não aceitamos que erramos, mas olha só, nós erramos. Quem é pai de adolescente que já passou aqui no gabinete para conversar comigo sabe disso. Pastor, meu filho fez isso. Eu sempre falo, ó, ele vai errar, porque ele é adolescente, porque nós quando fomos adolescentes nós erramos. A gente precisa aprender a ensinar, conversar, corrigir o erro, fazer com que eles lidem com o erro, mas direcionar. Mas olha só, irmãos, nós vamos errar. O problema é quando o erro se torna o centro da nossa vida. Não precisa ser. Eu não preciso viver marcado por um passado. Você não precisa viver marcado por uma história do passado, por um erro do passado. Você só vive assim se você quiser. Cristo Jesus te dá a possibilidade de uma nova vida. Ele não apaga o passado, mas Ele te dá um novo futuro. Jeremias 29:11, Jeremias fala sobre isso. Quando Deus traz uma mensagem, Ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Essa é a beleza do Evangelho, irmãos. O Evangelho não se propõe a apagar ou mudar a escrita do passado. Ele se propõe a nos dar a condição de escrever uma nova história, um novo futuro. Porque Cristo nos faz novas criaturas. O passado passou, mas Cristo nos possibilita viver de novo. Mas há uma terceira prisão que muitas vezes nos impede de experimentar isso. E ela está descrita aqui no verso 23. Vou voltar no verso 22 para você entender. Olha como esse pai ele é sincero. Ele diz assim, muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Coloca o texto aí para mim, meu filho, por favor. Está aqui? Obrigado. Aquele lado desligou, tá? Para matá-lo.
mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Olha só, aquele pai estava tão desacreditado que ele olha para Jesus e diz o seguinte: mas se pode, Jesus, se você puder, se compadece de mim. Aí Jesus olha para ele e diz o seguinte: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Eu imagino Jesus abrindo um sorriso, e aí não tem nenhum comentarista que diz isso, isso só é grifo meu. Jesus olhando para aquele pai, abrindo um sorriso, diz o seguinte: se podes, tudo é possível àquele que crê. Aí aquele pai se humilha de novo, e ele vai no verso 24, ele diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou: creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É a maior contradição dentro da sinceridade. Eu creio, mas eu sou incrédulo e preciso vencer. A terceira prisão é a prisão da incredulidade. Sabe, amados, às vezes nós cremos com a mente, mas não conseguimos crer com o coração. Às vezes cremos com a nossa emoção, mas nós não conseguimos crer com a nossa razão. Nós entendemos tudo aquilo que dissemos, e talvez você nessa noite tenha entendido tudo aquilo que foi explanado aqui e pensado: realmente eu preciso mudar, realmente eu preciso que Jesus transforme a minha história, realmente eu preciso mudar e colocar tudo isso, eu preciso ser transformado, ser liberto, eu preciso ser curado por Jesus. Eu entendo isso, mas eu não consigo viver isso. Você está preso na terceira prisão, a prisão da incredulidade. Olha só que coisa séria. O pai pega o menino, leva para Jesus. Se ele levou para Jesus, ele cria que Jesus poderia expulsar. Os discípulos não conseguem. Jesus chega, ele conversa com Jesus, apresenta a sua causa, aí olha para Jesus e agora diz o seguinte: Jesus, olha, mas se você puder, resolve a minha questão, expulsa o espírito. E Jesus diz para ele: se posso, tudo é possível para aquele que crê. Aí ele diz o seguinte: então eu creio, mas olha só, me ajuda na minha incredulidade, porque eu creio, mas eu estou só 30%, só 50%, só 70%. Eu não consigo crer o suficiente para resolver esse problema. Aquele pai reconhece que ele não tinha forças para lidar com aquela circunstância. A incredulidade não é porque ele não queria, é porque ele não conseguia. Sabe, queridos, há circunstâncias no nosso coração que nós não encontramos cura, não é porque não queremos, porque não conseguimos, porque somos seres humanos. Tem coisas que nós não conseguimos encontrar a solução, tem coisas que nós não temos força para poder fazer, e é nessa hora que nós precisamos que o Senhor esteja ao nosso lado. É nessa hora que nós precisamos que o Senhor nos tome pela mão. É nessa hora que nós necessitamos da manifestação sobrenatural do poder de Deus. É nessa hora que nós precisamos que Cristo nos liberte, nos cure, nos transforme pela fé. E há momentos que nós precisaremos dizer a Jesus: Senhor, eu sei que a solução é do Senhor, mas eu não consigo esperar, eu não consigo ver, eu não consigo crer, eu sei que eu preciso, então me ajuda a crer. Há momentos que nós precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Há momentos que nós precisamos clamar para que o Senhor coloque fé suficiente em nós para continuar crendo nele. Há circunstâncias em nosso coração que nós precisaremos depender do poder, porque a questão aqui não era a falta do poder de Jesus, mas era a dificuldade daquele pai em crer. Era a dificuldade diante das circunstâncias. Queridos, seja sincero, diante de tantas lutas, você já se viu diante de alguma circunstância que você não conseguia crer mais? Ou talvez você esteja diante de alguma circunstância que você não consiga crer que pode acontecer. Talvez você até pense: olha, não, eu creio que Deus pode, mas eu não acredito. Você crê, mas não acredita. Era esse pai. Eu creio que Jesus pode fazer, mas eu não acredito que vai fazer. Eu não consigo, não tenho mais força. Isso é a nossa humanidade falando. Às vezes nós não conseguimos crer. Pode até ser que Ele não faça, mas nós precisamos pedir a Ele que nos liberte dessa prisão, porque muitas coisas
nos impedem de caminhar, e a incredulidade é uma delas. Às vezes eu converso com alguns irmãos e eu falo assim: vamos fazer isso, pastor? Não sei fazer isso não. Está doido? Vou fazer isso não, senhor. Aí alguns falam para mim: pastor, o senhor está doido, né? Não, eu acredito que você vai fazer. Não. Às vezes nós somos incrédulos com a nossa própria capacidade, com o nosso próprio talento, com o nosso próprio dom, com o nosso próprio chamado. Nós sabemos que podemos, mas não acreditamos que Deus quer fazer. Queridos, nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade. Jesus não tem problema com a fraqueza daquele pai. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto. Aquele pai é franco, ele diz: Senhor, me ajuda, porque eu creio, mas não consigo acreditar, eu não consigo viver, não consigo ver, preciso vencer a minha incredulidade. E o verso 25 diz: quando Jesus viu uma multidão se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno, deixe e nunca mais entre nele. Queridos, quando nós reconhecemos a nossa incapacidade e nós confessamos ela diante de Deus, nós abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor acrescente fé, para que Ele faça a completa obra de restauração dentro de nós. Como o apóstolo Tiago, em Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você não tem conseguido crer? Você não tem conseguido acreditar? Você tem duvidado? Peça ao Senhor que te liberte da incredulidade. Peça ao Senhor que te dê paz para continuar crendo no meio das circunstâncias, para que você possa pelo menos viver em paz, desfrutando da paz do Senhor. Eu quero concluir, meu irmão, chamando você para olhar para o último verso desse texto, o verso 27. O texto diz que o espírito agitou violentamente, saiu, o menino ficou como se tivesse morrido. E muitos disseram: ele morreu, uma aparente derrota se estabeleceu. Mas o verso 27 é surpreendente. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou, e ele ficou em pé. Enquanto as circunstâncias tentam nos destruir, quando Cristo nos toma pela mão, é possível tornar a ficar de pé. É possível se colocar novamente de pé. É possível voltar a caminhar. E agora não mais preso a correntes de escravidão, não mais preocupado com os olhares por conta da vergonha, não mais ansioso porque não há fé no coração, mas agora de fato livre. Aquele menino saiu dali livre. Aquela família saiu dali livre. Aquele pai pôde desfrutar verdadeiramente do seu filho. Meu irmão, nessa noite eu quero perguntar para você: do que você precisa ser liberto? Do que há no seu coração que tem causado sofrimento, que você precisa ser livre? Quais são as prisões que têm escravizado você? Se o Senhor Jesus olhasse para você e dissesse nessa noite: há quanto tempo você está assim? Qual seria a sua resposta? Quero convidar você a se colocar de pé e nós vamos cantar essa canção. Mas se você nessa noite entende que você precisa da ajuda do Senhor para ser liberto da escravidão do seu coração, eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor nessa noite, a sair do seu lugar, a vir aqui no altar e a apresentar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero nessa noite ser liberto, eu quero seguir livre, eu quero sair daqui de pé, eu não quero mais arrastar correntes do meu passado, no meu coração, eu não quero mais arrastar
correntes na minha alma. Eu não quero mais viver preso à vergonha. Eu não quero mais viver preso ao meu passado. Eu não quero mais viver, Senhor, sem poder crer no Teu poder. Eu quero caminhar. E se você desejar, sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, meu irmão. Vamos cantar, irmãos. Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo no coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Queridos, o Senhor está conosco nessa noite. E nessa noite Ele quer de fato caminhar com você. Quer seguir com você. E para isso você só precisa se colocar na presença dEle. E eu ainda quero perguntar a você: você quer colocar sua vida diante do Senhor nessa noite? Se quer, sai do seu lugar. Não tem vergonha nenhuma não, a igreja está orando. Vir à frente é dizer: Senhor, eu só preciso que o Senhor me ajude, porque eu preciso sair daqui livre. Livre daquilo que tem aprisionado o meu coração. Livre daquilo que tem me envergonhado. Livre daquilo que tem me impedido de ver o Teu poder. Ah, mais alguém? Nós vamos orar. Pai querido, ó Deus, Teus filhos dessa noite estão diante do Senhor, com o coração quebrantado, pedindo a Deus que o Senhor nessa noite os ajude a crer, os ajude a ver, os ajude a seguir livres da escravidão, da prisão, da vergonha, da incredulidade, porque entendemos, ó Deus, que o Senhor tem poder para fazer aquilo que nós não temos para fazer. Por isso nós clamamos ao Senhor, apresentamos essas vidas, ó Deus, ao Senhor, e pedimos, ó Deus, que o Senhor tome cada vida aqui no Teu altar. Ó Deus, muito obrigado. Cuida, ó Deus, da necessidade de cada um deles. Cura-os, liberta-os, ó Deus, sara, Senhor, cada um deles, para que o Teu nome seja glorificado, e que eles possam, ó Deus, viver uma vida livres, firmes no Senhor,
É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Podem voltar para os seus lugares. Os irmãos podem estar assentados. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos encerrar o nosso culto cantando? Michel de Louvor chega para cá rapidinho. Queridos, eu quero fazer apenas alguns anúncios importantes. Primeiro, quero agradecer ao nosso Ministério de Homens. Os irmãos estão vendo aqui que a gente está em obra. Nós fizemos a ampliação aqui do nosso púlpito. Fizemos a primeira fase, né? Estamos agora em fase de acabamento. Ainda tem o revestimento, a fase de carpete, mas nós já fizemos um avanço. E foi lindo, irmãos, ver o trabalho dos nossos homens. Na terça-feira, eu contei pelo menos 30 homens aqui trabalhando, carregando aterro, fazendo coisa, além daqueles que ajudaram. E também o empenho das irmãs, porque a gente trabalhou, mas o lanche foi nota 10. A gente tinha 2 lanches por turno. Então, a coisa tinha lanche 5 e lanche 9. Né? Teve gente que veio mais lanchado que trabalhar, mas graças a Deus por isso, que lanche não faltou, né? Mas olha, foi muito bom, cada irmão que participou, contribuiu, a gente não acabou. Então depois do culto eu preciso de uma reunião com os homens, porque nós vamos ter o nosso encontro no final dessa semana. Então eu vou precisar de 5 minutinhos com todos os homens aqui. Nós trabalhamos bastante, o João, o Luiz, que são pedreiros, que nos ajudaram muito e fizeram que tudo ficasse bom. A gente ainda tem algumas coisinhas para ajustar. E daqui a pouco vai estar tudo lindo. Os irmãos vão ter assim uma surpresa. Se Deus quiser, domingo que vem vai estar tudo pronto. Então essa semana a gente vai aí avançar mais um pouquinho. E eu preciso agradecer ao Ministério de Homens que trabalhou assim, deu show. Realmente foi assim muito bom. Todo mundo trabalhou, né? Agradecer ao Hermes que liberou lá as máquinas para a gente trabalhar. O pessoal está preocupado, Hermes, com a tal da britadeira, com um martelete grande. Mas aquilo é bom, aquele negócio é gostoso de trabalhar. Algumas horinhas, né, André? O dia todo não, né? Queridos, além disso, quero também falar que nós estamos com a turma de batismo aberta. Então, se você quiser se batizar, você precisa me procurar, porque eu preciso preparar você para o batismo. Já temos aqui 4 pessoas para se batizar, tá certo? Entre elas, dá uma notícia que eu sei que a igreja vai se alegrar muito. A Valéria, filha da irmã Isabel, vai se batizar na próxima turma, já está com material, né? Valéria é fruto, irmãos, do culto online. Valéria se converteu lá no meio da pandemia, através de uma transmissão online da igreja, está conosco online e vai se tornar membro da nossa igreja. Olha só que bênção, né? Nosso ministério de comunicação sendo instrumento missionário da igreja para alcançar pessoas. Então, se você quiser e precisar se batizar, você precisa me procurar. Os irmãos que vão pedir carta de transferência precisam também agendar ali na secretaria para poder conversar comigo, para que a gente possa fazer a inclusão na próxima assembleia. Outra informação importante, tem cantina. Hoje o Ministério de Surdos, durante todo esse mês está trabalhando, e hoje tem cantina, e esse friozinho está pedindo um delicioso caldinho. Então tem um caldo verde com torradinha ali por R$5. Olha só, caldo verde por R$5 nessa cidade de Paraty, você não vai tomar em lugar nenhum, né? E se tomar fora não tem a qualidade que tem aqui, você ainda está arriscado passar mal fora. Aqui você vai passar bem. Então, acabando o culto, não precisa sair correndo agora. Aqui atrás na nossa cantina, você é o nosso convidado para pagar R$5 lá, tá? Para poder ficar claro, senão você vai chegar lá e dizer, o pastor me convidou para pagar R$5, tá certo? Você me ajuda, porque o Ministério de Surdos e Libras está trabalhando. Hoje de manhã tivemos um impacto com o nosso Ministério de Libras, fizemos a distribuição de bolas com a mensagem e o convite para o culto dos surdos, tanto ali na Beira Rio, aqui na avenida e lá no aeroporto, na região da Praça da Paz ali. Foi um momento assim muito bonito, muito agradável. E quero também agradecer aos nossos visitantes que estão conosco nessa noite. Você que está nos visitando, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter você aqui conosco. É o Carlinho que está ali, né? É o Carlinho. Carlinho, muito obrigado. Carlinho também nos salvou aqui com as pedras essa semana, adiantou o serviço. Carlinho também nos abençoou com o seu trabalho. Então, irmãos, você que nos visita, você é muito bem-vindo. E quando você estiver saindo, lá na porta, tem uma dupla de moças assim muito elegantes. E junto com elas tem um presentinho para você. Você que está nos visitando pela primeira vez, tem um presente que a nossa igreja preparou para você levar com muito carinho. Nós ficamos tão felizes de ter você conosco, que nós queremos que você leve um presente da nossa igreja para você com muito carinho, um carinho muito grande. E dizer que as nossas mensageiras do rei chegaram de volta, já estão aí. Cadê elas? Fiquem em pé aí.
Aí chegaram do nosso congresso, 3 mensageiras do rei formadas e ficaram em 3º lugar no nosso acampamento. Quer dizer, um feito histórico, né? Parabéns para as nossas mensageiras do rei. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando. E logo após, oração silenciosa, estará encerrado nosso culto cantando. O Ministério de Louvor vai encerrar cantando. Que Deus abençoe você, meu querido irmão. Uma semana abençoada, um forte abraço e que Deus te abençoe. Pai querido, ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora, Deus, conduze-nos na tua boa mão. Leva-nos de volta para casa, protegidos, guardados pelo Senhor, para que possamos desfrutar, ó Deus, do teu cuidado, do teu amor. Ó Deus, que possamos ter ao longo dessa semana o teu agir, o teu direcionar nas nossas vidas. Que possamos viver, ó Deus, de acordo com o teu querer. É a oração que fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Todos nós dizemos amém. Deus abençoe você, meu querido irmão. Vamos encerrar o nosso culto cantando? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,